Que a paz de Deus esteja em vossos corações. Continuando a minha jornada lendo a Bíblia em um ano ou menos, já me encontro no livro de Romanos, mas eu vou ler para vocês o resumo de Atos. Por quê? Porque eu já li o livro de Atos, porém eu não gravei para vocês o resumo ainda. Atos dos Apóstolos é a segunda parte da obra escrita por Lucas. Na primeira parte, o Evangelho segundo Lucas, o escritor sagrado, dá ênfase ao ministério de Jesus. Nessa parte, a ênfase recai sobre o estabelecimento da igreja em Jerusalém e a expressão missionária aos gentios. Atos é o livro que revela o poder da igreja sobre a direção do Espírito. Portanto, quando uma igreja começa a perder seu poder e ousadia no testemunho, precisa retornar rapidamente ao ensino do livro de Atos. Na primeira parte do livro, Lucas relata a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Jerusalém como a igreja mãe, e Pedro é o personagem que mais recebe destaque. Na segunda parte, a ênfase está na expansão missionária aos gentios, sendo o apóstolo Paulo seu principal personagem. O livro realiza com Paulo em Roma, pregando o evangelho na capital do império, cumprindo assim o programa missionário estabelecido por Jesus em Atos 1:8, de serem testemunhas até os confins da terra, que fica lá em Atos 28. Ou seja, o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João é a mesma história, relata o nascimento, as obras que Jesus fez e a ressurreição de Jesus. 4 livros repetidos. Porém, aqui em Atos, já tudo modifica. Os discípulos de Jesus não foram mais discípulos. De discípulo passou para ser apóstolo. Mas só que os discípulos de Jesus só começou a fazer a obra sem Jesus depois que Jesus o enviou o Espírito Santo, o Consolador. Só depois do Consolador enviado para os discípulos, aí sim eles começaram a fazer a obra que Jesus o ordenara. Antes era Jesus que fazia toda a obra e os discípulos só o acompanhavam e se maravilhavam com as coisas que Jesus fizera. Agora, depois da morte e ressurreição de Jesus, mas Jesus voltou para Deus, ele deu essa ordem para os discípulos fazer as mesmas coisas que Jesus fizera, porque Jesus falou que se crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço ou maiores. Então Jesus passou essa ordenança para os discípulos, para que eles continuassem, para que eles idem fazer a obra no lugar, já que Jesus já não se encontrava mais com eles. Mas ele só começou a fazer essas obras, eles só receberam o idem depois que eles receberam o Consolador. Aí sim, eles receberam o Consolador, que é o Espírito Santo. Aí sim eles começaram a fazer maravilhas e milagres em nome do Senhor Jesus Cristo. Então é isso, gente. Eu gostei bastante do livro de Atos. Me apaixonei, porque já é os discípulos fazendo a obra. Quem dera se nos dias de hoje nós fizéssemos essas lindas obras também, né? Mas nós estamos de braços cruzados, só falando palavras bonitas e não sai disso. Por que será, né? Tá faltando alguma coisa aí. E eu já se encontro também no livro de Romanos. Já vou ler para vocês também o resumo do livro de Romanos. Leia a Bíblia, vocês aí e eu daqui. Bom dia com Jesus.